Olá pessoal, bom dia. Hoje aqui no nosso Café com Teia, nós vamos falar sobre as comorbidades no autismo. Todos vocês que me acompanham nas redes sociais, toda semana eu vou estar lançando uma enquete sobre o que vocês gostariam de saber sobre o autismo, sobre esse transtorno. E aí no sábado, no nosso Café com Teia, eu vou estar gravando um vídeo para vocês estarem acompanhando, estarem por dentro de todos os assuntos relacionados ao transtorno do espectro autista, certo? Então vamos lá. O tema dessa semana são as comorbidades no autismo e a gente não pode começar esse nosso café sem antes falar o que é esse termo comorbidade, né? A comorbidade, gente, as comorbidades, elas são condições que se associam a outras condições e que, porventura, elas estão clinicamente juntas. O que seria isso? Por exemplo, as comorbidades no TEA. Quais são os transtornos mais comuns que vêm associados ao transtorno do espectro autista? Então, a gente vê que uma criança com autismo, ela pode ter um TDAH junto com autismo, ela pode ter enxaquecas, cefaleias, uma dificuldade para dormir, que a gente chama de distúrbios do sono, ela pode ter transtornos genéticos, paralisias cerebrais, encefalopatias crônicas. Então, sendo assim, uma ou outra comorbidade pode existir juntamente com TEA. Então, eu posso ter crianças autistas com TDAH, eu posso ter crianças autistas com transtorno desafiador opositor, eu posso ter crianças autistas com uma comorbidade ou de 2 a 5 comorbidades associadas. E uma coisa que a gente tem que ficar muito atenta é que muitas vezes o fato dessa criança possuir uma comorbidade, essa comorbidade ela pode mascarar o TEA. E aí essa criança não recebeu o tratamento e o diagnóstico realmente que ela necessita para o seu acompanhamento. Por quê? Porque o transtorno autista, às vezes, eles têm características sutis e essa comorbidade pode ter uma característica muito mais forte que prevaleça sobre o autismo. Então, é sempre muito importante que quando essa criança vai ao médico, o médico avalie essa criança no sentido de estar observando se é só um TEA ou se também aparece outras comorbidades associadas a esse autismo. Essas comorbidades, geralmente, na primeira consulta, o médico não percebe, vai precisar do apoio da equipe multidisciplinar que acompanha essa criança para poder estar fechando o diagnóstico e identificando essas comorbidades, a não ser que essas comorbidades sejam extremamente gritantes em relação ao autismo. É fundamental também que haja, né, essa identificação, pois o transtorno do espectro autista, gente, ele pode, juntamente com a comorbidade, ele pode ser muito mais, a comorbidade ela pode ser muito mais séria que o próprio autismo, e aí o tratamento, ele é diferenciado. Uma outra comorbidade que afeta o transtorno do espectro autista e que é muito comum é a deficiência intelectual. A deficiência intelectual, ela faz com que essa criança não consiga atingir patamares básicos da escolarização, faz com que essa criança muitas vezes não consiga aprender. E aí, quando uma criança tem essa deficiência intelectual, a gente sabe que ela tem um déficit cognitivo. A presença da deficiência intelectual, ela faz com que a pessoa que receba essa criança dentro da instituição escolar, que ela faça um currículo diferenciado, porque essa criança, além do TEA, ela tem a deficiência intelectual e ela vai ter muito mais dificuldades de entender e abstrair esses conteúdos. Muitas pesquisas, gente, mostram pra gente que as comorbidades psiquiátricas mais comuns no TEA são a ansiedade, acho que 42% de crianças com TEA podem ter, a depressão, que atinge assim, quase 75% das crianças, o TOD, o transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno opositor desafiador também, a abuso de substâncias psicoativas.
menos de 16%, mas costumam ocorrer, os transtornos alimentares. E aproximadamente, gente, 45% dos indivíduos diagnosticados com TEA, eles vão apresentar um déficit no desenvolvimento intelectual. Então, a deficiência intelectual, ela é extremamente associada ao TEA, né? Uma porcentagem grande aí de 45% dessas crianças. E 70% das crianças com autismo, elas vão apresentar algum nível de perturbação mental. E 40% delas pode ter de 2 ou mais comorbidades. Isso é o que as pesquisas nos dizem, tá? A deficiência intelectual, ela compromete muito o tratamento dessa criança, né? Porque ela vai afetar a cognição. Então, quanto antes essas crianças forem diagnosticadas e estimuladas, tratadas dentro do ambiente escolar, nas terapias e em casa, mais rápido ela terá esse desenvolvimento dentro desse processo de condução das suas atividades de vida e de aprendizagem. Muitas vezes o uso da medicação ele é necessário a fim de controlar os sintomas e melhorar o engajamento dessas crianças no tratamento, e também tomando a medicação isso ajuda nas respostas às terapias. Isso quando for necessário a medicação. Lembrando que essas crianças, não existe medicação para o TEA, mas sim para os sintomas que essas crianças apresentam devido a essas comorbidades e outras questões, né? Os profissionais que atendem essas crianças são o neurologista, o psiquiatra, a pediatra, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, o psicopedagogo, os psicólogos, os analistas de comportamento. E isso vai depender do tipo de comorbidade que aquela criança tem, se ela tem ou se ela não tem, né, essa comorbidade. E aí ela vai ver o tipo, aí que nós vamos ver o tipo de terapia que essas crianças vão necessitar. Uma criança pode ter só TEA, mas uma criança pode ter também o TEA associado a essas comorbidades que eu estou falando aqui para vocês. Então, relembrando, as comorbidades são essas condições que as crianças apresentam juntamente com o autismo, e as mais comuns são o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a deficiência intelectual, o TDAH ele é muito comum, junto com o TEA, a deficiência intelectual também, né? Como eu disse para vocês, que atinge cerca de 40 a 45% dessas crianças. Outra comorbidade, as epilepsias são comuns, os distúrbios do sono, o transtorno opositor desafiador, o transtorno obsessivo compulsivo, que a gente fala, né, o TOD e o TOC, o transtorno de ansiedade, a depressão também é comum nas crianças com TEA, e a bipolaridade. Então, esses são os mais comuns e que a gente vê que aparecem juntamente com o TEA dentro do nosso consultório e que são encaminhados para a gente. Tá? Então, eu espero ter ajudado vocês, né? O que eu quero que fique bem claro, o que são essas comorbidades, o significado disso, né? Que é essa associação, e também que a criança ela pode ser só autista ou ela pode ter essas comorbidades, e que não existe medicação para o autismo, e sim para os sintomas que essas crianças apresentam, advindos não só dessas comorbidades, mas também de outros fatores externos, certo? Então, um bom final de semana a todos, espero que tenham gostado desse nosso primeiro dia aqui do nosso Café com TEA. Um grande abraço a vocês e não deixem de participar da nossa enquete dessa próxima semana.